A execução fiscal é um assunto complexo. Por isso mesmo, fóruns sobre o assunto são bem-vindos e até necessários. O FONEF, realizado pela JUF em Belo Horizonte, chegou ao fim com 14 enunciados e 9 recomendações que devem contribuir para tornar mais rápida a cobrança fiscal. R$ 107 milhões de processos no judiciário brasileiro. 51% desses processos, então vamos colocar mais de 50 milhões de processos, dizem respeito aos entes públicos, um dos polos, ou autor ou réu. Cerca de 50% dos processos que aportam no STJ, eles versam sobre matéria tributária, especialmente sobre execução fiscal. Impacto do Código de Processo Civil de 2015 nas varas de execução fiscal. A conciliação e a transação dentro da execução fiscal, ou seja, que é prevista no CPC, não é prevista na lei específica da execução fiscal, mas é uma inovação que o CPC trouxe. Garantia das execuções fiscais. São cabíveis medidas atípicas na execução fiscal, como, por exemplo, a apreensão de passaporte, carteira de motorista, bloqueio de cartão de crédito. Recuperação judicial e efeitos na execução fiscal. Tempos de crise econômica, esse é um dos temas assim, mais candentes, me parece, que acabam impactando a atividade do magistrado federal no âmbito da execução fiscal. Efetividade das varas de execução fiscal. Buscar conhecer as varas de execução fiscal, não apenas com base em critérios quantitativos de volumes de processo, mas com base em conhecer efetivamente o que as varas fazem, o que ajuda, o que atrapalha nesses processamentos. Responsabilidade, grupo econômico, regime diferenciado de cobrança de créditos, grandes devedores e empresas offshore. Não adianta a Procuradoria da Fazenda Nacional priorizar se a Justiça também não fizer o mesmo. Basicamente, a gente afinou a viola entre a Procuradoria e as varas de execução. Vamos ver agora o resultado no plenário. Discussão encerrada, começou a votação. O que foi aprovado resultou em 14 enunciados e 9 recomendações. Enunciados ou recomendações que vão firmar, por um lado, às vezes um entendimento consolidado do juiz em determinada matéria, ou então mesmo sugestões, que a gente aqui chama de recomendações, para que possa haver alterações, tanto do ponto de vista legal, como também às vezes de atos normativos, né? Tudo vai servir de orientação na análise de processos. Na prática, significa um trabalho mais uniforme, mais ágil. E nós estabelecemos uma série de orientações que com certeza servirão aos colegas, servirão aos juízes federais do Brasil para atuar de maneira a dar efetividade à cobrança, ou seja, possibilitar realmente a cobrança, que é o fim último da execução fiscal. Nós podemos colocar em xeque posições que teoricamente estão em conflito. Um compromisso entre magistrados e a justiça brasileira. As conclusões que saem daqui são levadas às varas dos participantes e, mais que isso, elas servem de orientação a todos os outros juízes que também lidam com a execução fiscal. É imprescindível que a Justiça Federal e a administração tributária como um todo canalizem seus esforços para a solução dos débitos dos chamados grandes devedores. Ou seja, naqueles devedores que efetivamente têm bens, têm recursos e têm condições de pagar. O FONEF reuniu esse pessoal todo para tentar, pouco a pouco, reduzir as dificuldades na execução fiscal, como os problemas enfrentados para localizar o devedor. A execução fiscal ela é dificultosa, principalmente pela localização do devedor e a localização de bens em nome desse devedor. Durante o fórum, houve também o lançamento de 2 obras, uma delas sobre orçamento público e a outra que é uma homenagem ao desembargador Leomar Amorim. Ele teve uma vida construída para a justiça. Foi juiz federal do Maranhão, foi desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Estava ligado diretamente à realidade da sociedade, então ele era uma pessoa extremamente justa.
Eu acho que esse senso de justiça foi uma das características marcantes na vida dele. O desembargador federal Leomar Amorim foi um maranhense que se dedicou à magistratura e ao magistério. Que diz que o mundo pede coragem para as pessoas, né? E ele, o Leomar, ele teve coragem, ele foi um homem de coragem do começo ao fim. Agora, 40 autores prestam homenagem pelo que ele foi e pelo que fez em prol da justiça e da sociedade. É um livro que tem essencialmente matérias voltadas para a Justiça Federal. Então é um livro que aquele que quer conhecer a Justiça Federal deve ter na sua prateleira. Ele era uma unanimidade, um juiz simples, competente, com uma sensibilidade ao aspecto do humanismo, com uma sensibilidade daquilo que a Constituição Cidadã propõe para todos nós magistrados, que é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Faz uma justíssima homenagem a Leomar, que foi um cidadão na mais pura expressão da palavra. O orçamento público. O autor, o advogado Rafael Campos Soares da Fonseca, filho do ministro Reinaldo, falou um pouco sobre a obra. O livro que eu apresento e espero compartilhar com vocês é fruto da minha dissertação de mestrado, sob orientação do ministro Gilmar Mendes, relacionado ao orçamento público. Essa obra sobre orçamento público é muito importante porque nós sabemos que o orçamento é que baliza as despesas governamentais e, portanto, ele deve ser absolutamente fiel ao chamado princípio da legalidade. E assim foi a terceira edição do FONEF. Debate, troca de experiências, busca de soluções. Precisam discutir com a sociedade que a possibilidade de construir uma solução mediada, conciliatória, em que o Estado e o cidadão possam sentar à mesa e discutir antes de judicializar também na área tributária. É essa a proposta nova, inovadora no âmbito dos executivos fiscais. Foi um fórum da reintegração. A realização de eventos desta natureza representa um compromisso da AJUF com o aperfeiçoamento permanente do magistrado federal, porque o aperfeiçoamento dele, a atualização em termos jurídicos, sem dúvida, vai permitir a este magistrado que ele melhor interaja como agente de transformação social. O Fórum da Cidadania. Trouxe a cidadania, trouxe uma perspectiva mais humana. Não existe sociedade republicana que não passe por um sistema de tributação justa. Todos aqui estiveram com um intuito. A construção de uma sociedade melhor, que revele a construção de uma sociedade que preze e que traga o princípio da fraternidade como um resgate da nossa Constituição. É a melhoria da prestação jurisdicional em relação à execução fiscal.